Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 20. A visão da santidade. Seção 8. A visão da impecabilidade. A visão virá até você primeiramente em vislumbres, mas eles serão suficientes para te mostrar o que é dado a você que vê o seu irmão sem pecado. A verdade te é restituída através do seu desejo, assim como foi perdida para você por causa do seu desejo por uma outra coisa. Abre o lugar santo que fechou por valorizar essa outra coisa, e aquilo que nunca foi perdido retornará em quietude, porque foi guardado para você. A visão não seria necessária se o julgamento não tivesse sido feito. Deseja agora que ele seja desfeito totalmente, e isso será feito para você. Olha que lindo isso. Então, a nossa vontade, o nosso desejo de desfazer todos os enganos, as visões equivocadas, os julgamentos, basta a nossa intenção que isso será feito, será dado. Então, a visão da impecabilidade só vai ser liberada para a gente quando a gente parar com todo tipo de julgamento. E basta que a gente tenha essa intenção, de desfazer todos esses equívocos para que eles sejam desfeitos e que a visão possa ser a nossa dádiva, possa ser recebida por cada um de nós. Você não quer conhecer a tua própria identidade? Não gostaria de trocar alegremente as tuas dúvidas pela certeza? Você não tem vontade de ficar livre da miséria e aprender de novo sobre a alegria? O seu relacionamento santo te oferece tudo isso. E só retomando aqui, ele começou com uma pergunta, Você não quer conhecer a sua própria identidade, ou seja, o seu verdadeiro ser? Olha só, gente, quem não quer, E ele continua aqui. Assim como ele te foi dado, também te serão dados os seus efeitos. Ou seja, todos os efeitos do relacionamento santo quando a gente estiver aberto para isso. E assim como o seu propósito santo não foi feito por você, o meio pelo qual o final feliz desse relacionamento é seu, também não vem de você. Regozija-te naquilo que vem a ser teu, se apenas você pedir, e não pense que você precisa fazer nem os meios e nem o fim. Tudo isso é dado a você, que não quer outra coisa senão ver o seu irmão sem pecado. Tudo isso te é dado, esperando apenas que você não deseje nada além de receber. A visão é dada livremente àqueles que pedem para ver. A impecabilidade do seu irmão te é dada em luz brilhante para ser contemplada com a visão do Espírito Santo e para que você se regozije nela junto com ele. Pois a paz virá a todos os que pedem por ela com o desejo real e sinceridade de propósito esse que é compartilhado com o Espírito Santo e uno com ele no que é a salvação, ou seja, é compartilhado com o Espírito Santo e unido ao Espírito Santo na meta da salvação. Assim sendo, que você esteja disposto a ver o teu irmão sem pecado, para que Cristo possa se erguer diante da sua visão e te dar alegria. E não deposite nenhum valor no corpo do seu irmão que o prende às ilusões do que ele é. Ou seja, qualquer valor que a gente atribuir ao corpo, olhar o outro como um corpo físico, olhar qualquer valor ligado ao corpo, vai nos prender a ilusões do que é verdadeiramente o nosso irmão. Ele deseja ver a sua impecabilidade, assim como você deseja ver a dele. E abençoa o Filho de Deus no teu relacionamento e não veja nele o que você fez dele. O Espírito Santo garante que o que foi a vontade de Deus para você e o que ele te deu será teu. Ou seja, o Espírito Santo garante que tudo aquilo que é a vontade de Deus para a gente e aquilo que Deus designou que fosse nosso, vai ser nosso, desde que a gente faça o nosso trabalho interno também, Esse é o seu propósito agora, e a visão que o faz seu está pronta para ser dada.
Você tem a visão que te capacita a não ver o corpo, e ao olhar para o seu irmão, verá um altar ao teu Pai, santo como o céu, cintilando de pureza radiante e reluzindo com os lírios brilhantes que você colocou sobre ele. O que é que pode ter mais valor do que isso para ti? É uma pergunta. Por que você pensa que o corpo é uma casa melhor ou um abrigo mais seguro para o Filho de Deus? Outra pergunta. Por que prefere olhar para ele, para o corpo no caso, do que olhar para a verdade? Outra pergunta. Como é possível que a máquina da destruição seja preferida e escolhida para substituir o lar santo que o Espírito Santo oferece, onde ele irá habitar contigo? Mais uma pergunta. O corpo é o sinal da fraqueza, da vulnerabilidade e da perda do poder. Pode tal Salvador te ajudar? É uma pergunta, são várias perguntas aqui nessa parte. Na sua aflição e necessitando de ajuda, você se voltaria para aquele que é impotente para ajudar, que no caso aqui é o corpo ligado ao ego, né? A gente se voltaria para ele para poder nos ajudar, sendo que ele é impotente para nos ajudar? Como pode aquilo que é lamentavelmente pequeno ser a escolha perfeita para você invocar em busca de força? Outra pergunta. O julgamento parecerá tornar fraco o seu Salvador. No entanto, é você que necessita da sua força. Ele trouxe aqui que o julgamento vai parecer que está tornando fraco o nosso Salvador. E a gente tem que se lembrar que o nosso Salvador é o outro. Toda aquela pessoa que me incomoda é um Salvador. E ele continuou aqui. No entanto, é você que necessita da sua força. Ou seja, é a gente que necessita da força do nosso irmão. Não há problema, não há evento, nem situação, não há perplexidade que a visão não solucione. Tudo é redimido quando contemplado com visão. A visão do ser espiritual, da consciência crística no outro. Mas esse não é o seu modo de ver, não é o nosso modo de ver, e sim a visão que traz consigo as amadas leis daquele a quem essa vista pertence. Ou seja, a visão vem do Espírito Santo, as leis são dele, que traz para a gente aquilo que a gente precisa e que nos pertence também. Tudo o que é olhado com visão, e visão aqui, no meu entendimento, é a impecabilidade. Vai gentilmente para o lugar que lhe é próprio, de acordo com as leis trazidas pelo seu modo de ver calmo e certo, pelo modo de ver do Espírito Santo. O fim de todas as coisas para as quais ele olha é sempre seguro, pois irão cumprir o seu propósito, serão vistas em formas que não foram ajustadas, mas são perfeitamente adequadas à realização do propósito. Tudo isso aqui no fato de enxergar o Cristo, a consciência crística no outro. A destrutibilidade está desse jeito mesmo, ou seja, tudo aquilo que é destrutível, a destrutibilidade torna-se benigna e o pecado se transforma em bênção sob o seu olhar gentil. Sob o seu olhar gentil aqui, o olhar gentil do outro quando a gente enxerga nele o Cristo, né? O que podem os olhos do corpo perceber com poder de corrigir? Ou seja, nada, porque os olhos do corpo físico, eles só vão olhar a parte da forma, do mundo físico. Mas quando a gente olha com a visão do Cristo, aí a gente vai ver a perfeição divina. Os olhos do corpo se ajustam ao pecado, incapazes de deixar de ver o pecado sob qualquer forma, e o veem em toda parte e em todas as coisas. Olha através dos olhos do corpo e tudo diante de você estará condenado. E tudo o que poderia te salvar, você nunca verá. O seu relacionamento santo, a fonte da sua salvação, será privado de significado e seu propósito mais santo ficará destituído do meio para a sua realização. Ou seja, tudo aquilo que a gente olhar através dos olhos do corpo vai nos mostrar um mundo de condenação, de sofrimento, de completa negação da verdadeira realidade.
e isso não pode ser a fonte da nossa salvação. O julgamento não passa de um brinquedo, um capricho, um meio sem significado de jogar o jogo vão da morte em sua imaginação. Mas a visão corrige todas as coisas, trazendo-as gentilmente para o controle benigno das leis do céu. E agora ele vai trazer mais perguntas. O que aconteceria se você reconhecesse que esse mundo é uma alucinação? Olha que pergunta interessante. O que ia passar na nossa mente, né? Se a gente realmente reconhecesse que esse mundo todo que a gente vê acontecendo, que a gente enxerga com os olhos físicos, que a gente percebe com os sentidos físicos, se a gente entendesse que isso tudo é uma imaginação, ou seja, é uma alucinação. E o que aconteceria se compreendesse realmente que você o inventou? Olha as perguntas, gente. O que aconteceria se você se desse conta de que aqueles que parecem perambular sobre o mundo para pecar e morrer, para atacar e assassinar e para destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderia ter fé no que você vê se aceitasse isso? E você quer ver isso? Gente, tantas perguntas aqui, bastante profundas. As alucinações desaparecem quando são reconhecidas pelo que são. Essa é a cura e o remédio. Não acredite nelas e elas desaparecerão. E tudo o que você precisa fazer é reconhecer que foi você quem fez tudo isso. Uma vez que tiver aceito esse simples fato e tomado a você o poder que você mesmo deu a essas alucinações, estará liberada em relação a elas. Uma coisa é certa, as alucinações servem a um propósito e quando esse propósito já não se mantém, elas desaparecem. Portanto, a questão nunca é saber se você as quer, mas sim saber se quer o propósito ao qual essas alucinações servem. Esse mundo parece oferecer muitos propósitos, cada um diferente com valores diferentes. No entanto, todos são o mesmo. Mais uma vez, não há nenhuma ordem, apenas uma aparente hierarquia de valores. Eu entendo aqui que nesse parágrafo trouxe essas questões todas para nos trazer a autorresponsabilidade daquilo que a gente está criando na nossa vida. Isso é um processo muito profundo de reflexão e de reconhecimento, de entendimento disso antes de tudo, para que a gente possa fazer escolhas diferentes. Se a gente cria tudo aquilo que a gente vive, então que a gente escolha criar coisas melhores. E para isso a gente precisa, antes de tudo, se tornar um ser humano melhor, porque senão o mundo não vai melhorar. Enquanto a gente não mudar a gente mesmo, o nosso exterior, o mundo percebido, vai continuar alinhado com aquilo que a gente é. Então que a gente faça sempre a escolha de transformar de dentro para fora, é claro, porque não tem outro modo de transformar o mundo exterior, mas com a consciência de fazer esse trabalho interno cotidianamente. Só 2 propósitos são possíveis, e um é o pecado, e o outro a santidade. Nada existe no meio, e aquele que você escolhe determina o que você vê, pois o que você vê é simplesmente como você escolhe realizar a sua meta. Olha só, gente, a gente quer realizar a meta do pecado ou a meta da santidade, a meta da crucificação ou a meta da salvação. É sempre uma escolha. As alucinações servem para realizar a meta da loucura. Elas são os meios pelos quais o mundo exterior, projetado de dentro, ou seja, a partir da mente, se ajusta ao pecado e parece testemunhar a sua realidade. Parece aqui testemunhar a realidade do pecado. Ainda é verdade que nada existe do lado de fora. Ele está afirmando, não existe nada do lado de fora que não seja o reflexo daquilo que tem dentro da gente. No entanto, em cima do nada são feitas todas as projeções, pois é a projeção que dá ao nada
todo o significado que o nada contém. Olha só, gente. E essa fala aqui me trouxe um insight, porque ele fala o tempo todo de projeção, da gente projetar fora aquilo que está dentro da gente, mesmo que de forma inconsciente, que a gente pensa que não, que esse mundo percebido fora não tem nada a ver com a gente, mas é uma projeção daquilo que está na nossa mente. O que não tem significado não pode ser percebido, e o significado sempre olha para dentro para achar a si mesmo e depois olha para fora. Então, o que ele quer dizer aqui com o significado sempre olha para dentro para achar a si mesmo é que primeiro eu vou ver alguma pessoa ou situação do lado de fora, vou dar significado para aquilo em relação às crenças que eu tenho, a minha interpretação pessoal, e depois eu projeto as minhas imagens mentais nessa tela exterior que é o mundo que eu vejo fora. Olha que coisa interessante. Assim, todo o significado que você dá ao mundo exterior tem que refletir o que você viu internamente, ou melhor, se viu qualquer coisa ou se apenas a julgou desfavoravelmente. A visão é o meio pelo qual o Espírito Santo traduz os teus pesadelos em sonhos felizes e as suas selvagens alucinações que te mostram todos os resultados amedrontadores do pecado que você imagina em cenas calmas e tranquilizadoras pelas quais ele quer substituí-los. Olha que profundo isso. Então, a visão é o meio pelo qual o Espírito Santo vai traduzir todos os nossos pesadelos em sonhos felizes. E as nossas selvagens alucinações, que nos mostram muitos resultados amedrontadores em relação ao pecado, ele vai traduzir essas alucinações em cenas calmas e tranquilizadoras pelas quais ele substitui. Que legal, né? Essas visões e sons gentis são contemplados com felicidade e ouvidos com alegria. Eles são os substitutos do Espírito Santo para todas as cenas aterradoras e para os sons gritantes que o propósito do ego trouxe à sua consciência horrorizada. Eles, no caso aqui os substitutos que o Espírito Santo traz, se afastam do pecado, te lembrando de que não é a realidade que te assusta e que os erros que você cometeu podem ser corrigidos. Que lindo, né? Quando você tiver olhado para o que aparentava ser aterrador e tiver visto tudo isso se transformar em paisagens de beleza e paz, quando tiver olhado as cenas de violência e morte e observado que elas mudaram e vieram a ser panoramas tranquilos de jardins sob os céus abertos, com a água clara, portadora da vida, correndo alegremente por eles, em riachos dançantes que nunca se perdem, quem precisará te persuadir a aceitar a dádiva da visão? É uma pergunta gigante que mostra um lado lindo, né? Quando a gente realmente tiver tendo a possibilidade de enxergar tudo fora de uma forma transformada, quem vai precisar nos persuadir a aceitar a dádiva da visão? Gente, deve ser maravilhoso. E depois da visão, há alguém que poderia recusar aquilo que necessariamente se segue? É outra pergunta. Após ter essa visão transformadora, linda de toda a criação, poderia ter alguém que se recusasse ainda àquilo que seria necessariamente a sequência, ou seja, viver a vida a partir disso? Claro que não, né, gente? Pensa só por um instante apenas nisto. Você pode contemplar a santidade que Deus deu a seu filho e nunca mais precisará pensar que há alguma outra coisa para ver além da santidade. Que profundo! Então, eu acho que essa visão é com certeza o objetivo final que todo mundo aqui está buscando. E eu espero verdadeiramente que a gente consiga alcançar essa visão, cada dia um pouquinho mais. Eu imagino que seja mais desafiador ter essa visão de um momento para o outro, mas gradativamente, na medida em que nós formos evoluindo, essa visão vai ser sim
dada para nós porque é um direito divino do nosso Criador. Fim da leitura do livro-texto.